Meus queridos, hoje top 3 fundos imobiliários, aquele vídeo que vocês gostam pra caramba, porque tem um pessoalzinho aí que gosta de uma dica, né, meu amigo? E pra te provar que esse top 3 fundos imobiliários é totalmente diferente do que todos os outros canais que você já viu, e que a minha intenção aqui nunca vai ser te dar dica, mas sim te ensinar como que eu chego até as minhas conclusões para que você consiga chegar nas suas também, eu vou começar esse top 3 fundos imobiliários de maneira diferente. Eu quero começar com você com 2 estudos aqui. Vou te mostrar este estudo e quero ler esse artigo aqui da BTG junto com você. Aqui a BTG escreveu um artigo sobre os setores mais resilientes para o seu portfólio de fundos imobiliários em 2026. E olha só que surpresa, né? Para surpresa de 0 pessoas que me acompanham, quais são os setores mais resilientes? Eu quero que você pause o vídeo, não sei se é sem vergonha de continuar o vídeo e comentar depois não, ou não comentar. Se não comentar também, você é sem vergonha, tá? Qual é o setor mais resiliente e quais vêm depois dele? Olha que legal, né? O BTG tá aqui confirmando aquilo que a gente já havia visto em vários estudos. Logística, espinha dorsal do consumo. Então os fundos de logística continuam sendo um dos pilares de qualquer carteira de investimento imobiliário. Em 2025, observamos uma queda consistente da vacância desses ativos, que é um indicador que mede percentual de desocupado. Então, segundo a análise da BTG Pactual, os galpões de alta qualidade, AAA, em regiões próximas a grandes centros urbanos, como um raio de 30 km de São Paulo, que é o que a gente chama de last mile, mantém contratos atípicos de longo prazo, que garante previsibilidade total da renda passiva. E se você compra eles descontados, meu amigo, aí que vem o negócio. Porque realmente os fundos de logística, como eles são considerados quase que ancoragem pelo seu próprio modelo de negócio, modelo de contrato, modelo de ocupação, quais são os inquilinos que ficam lá, eles têm naturalmente um yield mais baixo. Porque imagina você, se você quiser comprar uma casinha, se você for comprar uma casinha no centro da cidade, ela vai ser muito mais cara do que se você comprar mais longe da cidade, não é verdade? Se você vai ter que despender um grande dinheiro para comprar a casinha no centro da cidade, provavelmente o seu cap rate será mais baixo, o seu potencial de remuneração através daquele dinheiro que você investiu, porque você está comprando algo de alta qualidade. Se tem alta qualidade, baixo risco, muita segurança e previsibilidade, a rentabilidade tende a ser menor. Por isso que nos fundos de logística você vê aí um yield menor em comparação aos outros setores. Vai ver aí em cenários normais, porque você não está acostumado com cenários normais, né? Você começou a investir depois de 2021, você não tá acostumado com cenários normais. Mas em cenários normais, tem aí um yield de 5, 6, 7 em logístico. Hoje a gente consegue ver aí logístico com um yield de bons, tá? Os logísticos bons, com yield de 7, 8, 9, tem alguns com 10, 11, 12, porque estão realmente muito descontados. Então, logística em geral é um setor que você tem que ficar esperto. E os outros 2 setores aqui que também são muito resilientes, que não é segredo para ninguém, é a renda urbana e shoppings. Shopping porque o varejão do shopping, ele é realmente muito resiliente, ele vai sofrer com um beta mais alto de volatilidade, vai. Pandemia a gente viu isso, em momentos de crise a gente vê isso, mas ele sempre se recupera. Então ele é realmente um setor que dá para você carregar. Isso tanto em ações, se você prefere ações como Allos, Iguatemi, quanto em fundos imobiliários. E aí você pega vários fundos imobiliários de shopping, né? Tem o HSML, HGBS, o XPML, o CPSH, o VISC, tem um monte de fundo de shopping de qualidade. E o renda urbana é quase como se fosse a coluna dorsal do varejo alimentício. Então a gente vê dentro do renda urbana vários mini galpões logísticos, né? Porque eles são um pouco maiores, alugados para mercados, aí a gente tem lojas. Renda urbana hoje é praticamente tudo que está localizado mais dentro da cidade e que serve como aluguel para algum tipo de loja, algum tipo de tem laboratório, mercados, que é o mais comum que você vai ver aí, lojas do tipo Renner, Paranapanema, agência bancária, laboratórios, um monte de coisa, né? Então, renda urbana, shopping, logística são os setores mais resilientes que a gente deve ter dentro do nosso portfólio de fundos imobiliários. Dito isso, eu quero que já ancore este conhecimento aí e você já comece a partir de hoje pesquisar mais sobre esses setores. Se você na sua carteira não tem um desses setores, pesquise mais para talvez colocar, tá? Então a gente vai falar sobre o top 3 fundos imobiliários. Para ficar tranquilo, eu vou te falar quais são os top 3 fundos imobiliários na minha opinião, principalmente nesse momento que agora o IFIX despencou junto com as ações também. Tem muita coisa pra gente ver em oportunidade, mas antes disso eu quero te mostrar um outro estudo. Olha só, este estudo aqui foi feito por um cara muito inteligente, o nome dele é Diego Luiz, que por coincidência foi aluno da nossa turma da mentoria. Então
Ele provavelmente ficou inculcado com os dados que eu mostrei dentro da mentoria, e realmente lá é muito artigo científico, é muito artigo estatístico, e aí ele fez esse estudo aqui com análise quantitativa para ver se fazia realmente sentido você investir em fundos imobiliários, você ter fundos imobiliários na sua carteira, se fazia sentido ou não. E aí, olha aqui, eu vou dar uma resumida, qualquer coisa eu vou deixar o link dele aqui, você vai lá, comenta aqui, fala, pô, só tem 2 comentários aqui, tem aqui o do Henrique e tem um comentário que eu deixei lá também, você chega lá, dá uma curtida no estudo e dá uma comentada falando que você veio pelo Léo aí, que ele vai gostar pra caramba. Vamos estimular uns cara desse. Não precisamos estimular uns cara desse, só porque não tem ninguém fazendo estudo, todo mundo preguiçoso. O cara questiona uma coisa, mas não faz o estudo pra comprovar. Então, provavelmente ele questionou o estudo pensando o contrário. Fez o estudo, conseguiu comprovar. Olha que loucura. Ele trocou de opinião. Não sei se o Diego, ele tinha uma opinião contrária ou não, mas enfim, olha o estudo que ele fez. Muito legal isso aqui, eu vou só usar o resumo aqui do estudo. Eu quero te mostrar essa imagem aqui. Deixa eu ver até se eu consigo abrir essa imagem aqui em uma nova janela pra dar um zoomzão. Olha que bonito. Ele pegou dados desde janeiro de 2015 até dezembro de 2025, beleza? Então aqui, dezembro de 2025, a gente tem 10 anos completos. Pega seu cafezinho, dá uma estralada no pescoço. Você que é impaciente, se quiser pular pro final do vídeo, meu amigo, talvez você esteja até no canal errado. Se você quer saber só quais são os top 3 fundos imobiliários, tá? Talvez você até esteja no canal errado. Mas você que quer aprender de verdade mesmo, você vai aprender. Presta atenção aqui, dá um gole no café. Durante essa janela de 10 anos, ele comparou o IFIX, o IBOV e o CDI. Você consegue perceber que o IFIX ganhou pouquinha coisa aqui do CDI e o IBOV ganhou muito do CDI e inclusive do IFIX. Aqui, à primeira vista, você vai pensar, pô, faz muito mais sentido então eu investir só no IBOV, investir só em ações e descartar os fundos imobiliários da minha carteira. O que o Diego estudou e o que ele quis mostrar desse estudo, né? Qual foi a conclusão? Talvez ele nem quis mostrar, ele chegou nessa conclusão fazendo o estudo. Se eu monto uma carteira só de ação, eu vou ter o rendimento de 226 com um risco muito maior. A gente consegue ver que o risco é muito maior, né? Porque as volatilidades, elas são maiores, ó. A gente consegue ver aqui que o IFIX cai esse tanto, o IBOV cai este tanto. Aqui, o IFIX caiu este tanto na pandemia, o IBOV caiu muito mais na pandemia. E assim também quando ele sobe, né? Aqui o IFIX subiu menos, aqui o Ibovespa subiu mais. Então a volatilidade do IBOV é maior, ou seja, a gente corre mais risco para ter uma rentabilidade maior. Isso é o triângulo dos investimentos. Rentabilidade e risco, eles caminham proporcionalmente invertidos. Então aqui você teria corrido menos risco e tendo um rendimento menor. Pô, Léo, qual foi a ideia aqui do Diego? Pô, será que o prêmio Nobel de 1992 lá do Markowitz, falando sobre diversificação, juntando com o estudo de Rei Dalio, mostrando a correlação negativa como santo grau dos investimentos, será que faz sentido eu fazer um teste? Pensa na cabeça do Diegão, hein? E se eu montasse uma carteira 50% IBOV e 50% IFIX? Qual que seria a bagunça que ia dar aqui? Porque pensa comigo, você aí intuitivamente, se eu coloco 50% da carteira aqui e 50% da carteira aqui, nós intuitivamente pensamos que o rendimento seria a metade disso, né? A gente intuitivamente pensa o seguinte, 177, 50% da carteira vai render 177, 50% da carteira vai render 226, então o rendimento vai ser 403 dividido por 2, vai dar 201. Então ficaria aqui na metade, aqui, né, 201 de rentabilidade. Eu diminuiria o risco da carteira, e às vezes isso já seria o suficiente para fazer a galera colocar 50-50, porque eu vou ter menos rendimento do que o IBOV, que deu 226, mas vou ter um risco muito menor, porque eu vou diminuir a volatilidade da minha carteira, incluindo os fundos imobiliários. Mas, por incrível que pareça, e para te impressionar, inclusive se você não seguiu o canal, porque se você segue o canal, provavelmente você já sabia disso. Se você segue o canal e não sabia disso, é porque você não tá assistindo os últimos 30 vídeos. Se você é um seguidor novo, assiste os últimos 30 vídeos, você vai ganhar uns 5 mil reais só de economia, porque você não vai gastar dinheiro comprando curso à toa. Não tô falando que é errado você comprar curso, não. Mas comprar uns cursinhos à toa aí, meu amigo, você gasta muito dinheiro e não aprende quase nada. Olha só qual foi a conclusão que ele chegou. Primeiro, ele mostrou que a volatilidade do IBOV é realmente muito maior do que do IFIX, aqui numa curva de Gauss, né? Os desvios padrões do IBOV é muito maior do que o do IFIX. Aqui a gente consegue ver isso em distribuição de retorno diário. Você vê que o IFIX, ele é bem mais curtinho, ou seja, ele volatiza menos, o IBOV volatiza muito mais. Aqui embaixo a gente tem um gráfico da volatilidade, né? Tanto que o IBOV é muito mais volátil do que o IFIX, assim, não tem nem como comparar e falar que os fundos imobiliários têm o mesmo risco que as ações, que isso na verdade, isso é burrice, desculpa dizer, é burrice, porque não vê isso aqui, meio pesado aqui, mas é porque tem que ser mesmo. Aqui os drawdowns, que é as quedas máximas que acontecem, a gente consegue ver que as quedas máximas do IFIX também foram bem menores do que o IBOV, que comprova menor risco. E para finalizar, aqui eu já vou pular para o final do artigo, a gente tem essa outra imagem. Deixa eu abrir essa imagem aqui e dar o zoom para você ver. Olha só, o rosinha é a carteira tendo 100% IBOV, que deu lá o rendimento de 226%, lembra?
igual o gráfico anterior. A carteira só IFIX teve a rentabilidade de 117, mas olha, por incrível que pareça, uma carteira híbrida de 50-50, ela tem um retorno muito próximo. Nossa, isso aqui é lindo, né, cara? Isso aqui quebra a perna de qualquer pessoa que tenta falar coisa sem... Eu comprovei isso aqui também dentro da mentoria, até com outros estudos. Mas olha que lindo isso aqui. Você vai ter redução da volatilidade, você consegue perceber aqui que você tem muito menos volatilidade do que o Ibov. Segue a carteira verdinha aqui, que é 50-50. Você vê que você tem muito menos volatilidade do que o Ibov. Você sempre vai cair menos do que o Ibov quando tá caindo, ó. Toda vez que caiu, a carteira 50-50 caiu menos do que o Ibov, tá vendo? Toda vez que caiu, caiu menos que o... Ou seja, você tem mais conforto para levar a carteira. Para isso, você pagaria com menos rentabilidade. Você pagaria com menos rentabilidade. Só que olha a conclusão do estudo. A rentabilidade, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom bem nessa partezinha aqui, ó. A rentabilidade da carteira verde do Ibov foi basicamente a mesma, meu amigo. A carteira 50-50 deu 220% de retorno. 220, enquanto o Ibov 226. É óbvio que aqui não quero ser hipócrita nem nada do tipo, quero deixar as coisas bem claras. Você não vai investir só no Ibov, você não vai investir só no IFIX. O estudo foi feito através do Ibov e do IFIX. A gente poderia até melhorar ainda mais esse estudo, até deixa aí o desafio para vocês. Eu posso ajudar vocês a fazer esse estudo, pegando as 10 melhores empresas, 10 melhores fundos imobiliários há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, para fazer esse estudo pormenorizado. Porque a gente não compra Ibov, não compramos IFIX, mas isso aqui serve de base extrema para te mostrar que a diversificação realmente te ajuda. Então não cai nessa ladainha de, não vale a pena ter fundo imobiliário porque você é muito jovem. Cuidado, não é só isso aqui o benefício do fundo imobiliário. Diminuir o risco desproporcionalmente à queda da rentabilidade. Porque nós, investidores de bom senso, o que a gente quer? A gente quer a maior rentabilidade possível com o menor risco possível. Então qual que é a maior rentabilidade possível com o menor risco possível? 220% nessa janela entre 177 do IFIX, 226 do Ibov. Eu consegui ficar aqui, ó, correndo muito menos risco. Vale muito a pena você montar uma carteira 50-50, por exemplo. Foi daí que surgiu o Kraken. O Kraken, tem gente que acha que eu só bati a mão no teclado e saiu o Kraken. Não, não foi isso não. Foram vários e vários estudos, backtest feito para montar uma carteira que tenha correlação negativa quase que perfeita. Perfeita não é porque é perfeito só nosso Senhor Jesus Cristo, mas com certeza uma carteira que foi muito bem testada, um método que foi muito bem testado. Justamente para a gente chegar nesses resultados aqui, ó. E ter a melhor rentabilidade possível com o menor risco possível. Dito isso, espero que você tenha ficado convencido, afinal eu gastei quase 15 minutos aqui do top 3 fundos imobiliários, que você já sabe que já é um vídeo mais longo, para te mostrar que faz sentido você estudar em fundos imobiliários, mano. Faz sentido você estudar sobre fundos imobiliários, mesmo que você tenha menos de 30 anos. Fique esperto, tá? Tô tentando abrir seus olhos aí. Então, dito isso, como a gente selecionou os setores, eu vou usar aqui agora a Word para me ajudar a fazer o filtro do método 2 em 1 de uma maneira muito mais simples, muito mais básica, e a gente consegue aqui, de maneira objetiva, com alguns cliques, selecionar os fundos imobiliários que estão em maior oportunidade para a gente ler. É óbvio que eu já fiz essa tarefa de casa e eu já li grande parte dos relatórios. E aí agora eu vou te mostrar aqui quais são os fundos que estou de olho e quais são os top 3 fundos imobiliários deste mês que com certeza aportarei. Provavelmente no Rumo aos 100K você vai ver eu aportando em algum desses fundos aqui. Então, olha só, vou primeiro selecionar o segmento aqui de logística, tá? Vou colocar aqui um PVP de 0,85, que é a parte de crescimento da carteira. Não tem como eu te explicar todo o método 2 em 1 aqui. Mas dentro do método 2 em 1, a gente separa a carteira de fundos imobiliários em 3 grandes blocos. Os fundos de ancoragem, os de crescimento e os de risco, que foi uma nomenclatura criada por mim para poder tentar ensinar os alunos ali a diferença e como que ele classifica o risco dos fundos. Além disso, também tem a divisão entre o quanto de tijolo, o quanto de papel, do de papel quanto que é de IPCA, quanto que é de CDI, do de tijolo quanto que é de logística, enfim, não tem como te ensinar tudo isso aqui. Até te convido depois, se você quiser, fazer parte do 2 em 1. Mas aqui vamos filtrar primeiro só os fundos de logística. A gente consegue, pegando aqui só os fundos de logística neste intervalo, seguindo aqui uma liquidez, a gente poderia até ser mais exigente, colocar aqui uma liquidez maior do que 1.500.000, por exemplo. A gente teria aqui os melhores fundos de logística. Os melhores fundos de logística, você não vai ter que ficar lendo tranqueira, você já tem aqui, com base no método 2 em 1, os melhores fundos de logística. Tá vendo tanto que a Word facilita a sua vida, cara? Tá louco. Isso aqui também tem em ações, tá? Então a gente tem aqui o GGRC em primeiro lugar, o XPLG em segundo lugar, o LVBI em terceiro lugar. Léo, isso aqui é já para eu ir lá e comprar o GGRC, que ele é o maior fundo de oportunidade. Ele é o maior fundo de oportunidade quantitativa. O método 2 em 1, ele usa 5 indicadores e faz um ranking matemático por trás, multiplicando alguns fatores, para determinar quais são os melhores fundos que estão entre o maior desconto e o maior yield pago. Por isso que chama método 2 em 1, né? Para você ganhar com valorização e dividendo ao mesmo tempo. Então aqui,
Basicamente, o método 2 de 1 tá gritando pra você, ó. O editor vai colocar um megafone, ó. Ô, Léo, pelo amor de Deus, vai ler o relatório do GGRC, ver se não tem algum problema nesse negócio aí, porque tá muito barato, tá descontado e pagando muito. Depois, se o GGRC não for uma boa oportunidade, lê o XPLG, cara. Não vai ler o BTLG primeiro. Lê primeiro o XPLG, entende? É isso que o método 2 de 1 grita pra você, porque eu sei, pô, nós temos tempo limitado, 613 fundos na boa, como nós vamos ler tudo? Não tem como. Então aqui, vou anotar aqui no bloquinho de notas, o primeiro fundo, que é o GGRC, o segundo fundo ficou o XPLG. Isso aqui na parte logística. Agora, vamos selecionar aqui junto também, porque lembra quais são os principais setores? Renda urbana também, né? Então, olha que legal. Vou filtrar aqui. Agora a gente tem um método 2 de 1 ranqueado e a gente pega os de renda urbana junto com os de logística. Agora, você consegue perceber que o de renda urbana está, inclusive, em maior oportunidade do que o de logística, né? Temos o GGRC ali segurando sua posição como fundo de logística mais oportunidade. Então, aqui a gente tem aqui o GARI TRXF e o RVBA com mais desconto. Por isso que o RBVA veio um pouquinho à frente do GGRC. E temos aqui o GARI e o TRXF, que eu já falei, inclusive, deles no top 3 fundos imobiliários do mês passado, se eu não me engano. Não sei se no mês passado eu gravei top 3. Mas o último top 3 que eu gravei, falei do GARI e do TRXF, que realmente está em oportunidade. E por último, pra gente adicionar aqui, a gente tem os shoppings. E olha que interessante, apareceu um shopping aqui muito descontado, pagando yield muito legal, XPSH. É assim que eu descubro os fundos, galera. Eu não tenho bola de cristal para poder saber qual que é o fundo que entrou em oportunidade. Ah, o fundo entrou em oportunidade, pum, baixou aqui na minha cabeça e eu sei qual que é. Não, não existe isso. Não tem ninguém que tem bola de cristal, tem que acompanhar o mercado para poder saber. Como eu não tenho tempo para acompanhar o mercado, eu criei um método que me ajuda a acompanhar esse mercado em 3 cliques. A gente clicou aqui, 3 cliques e nós temos aqui os fundos que estão em uma oportunidade. Então perceba, a gente tem agora um fundo de shopping aqui em oportunidade, a gente tem 3 de renda urbana e um de logística. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou falar do setor que é o mais resiliente de todos, que a gente teria ali GGRC e XPLG como oportunidade, certo? Esse é o mais resiliente de todos. Se a gente conseguir boas rentabilidades nesse setor, cara, você pode ter até, por exemplo, 30, 40, 50% da sua carteira nesse setor, a parte de tijolo. E aqui a gente consegue ver que o XPLG tá pagando 10% de yield com 11% de desconto. E a gente vê a mesma coisa no GGRC, 11% de desconto, 10% de desconto aqui basicamente, com 12% de yield. A gente tem que ler isso aqui, cara. A gente tem que ler isso aqui. Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui o GGRC, que na Word você consegue muito fácil, ó. Você abre aqui a análise avançada e abre o central de documentos. Na análise avançada você vai ver os históricos, você vai ver os indicadores, vai ver tudo aqui dentro da análise avançada, a volatilidade, inclusive. E aqui na parte de documentos, você consegue ver todos os documentos que o fundo mandou para a CVM. Tudo que ele mandou para a CVM vai chegar para a Word também. Então aqui a gente consegue ver fatos relevantes, consegue selecionar aqui, ó, relatório gerencial, para você ver os últimos relatórios gerenciais. Então eu vou abrir aqui o último relatório gerencial do GGRC e vou abrir esses últimos 2 fatos relevantes aqui, ó, que foram entregues aqui no dia 1/6, beleza? Então vou abrir aqui. Então vamos dar uma lida bem rápida aqui no relatório do GGRC, porque eu já li ele outras vezes com você, não tem tantas novidades. É uma gestão muito ativa, então ela compra e vende imóveis com muita frequência, está comprando muito imóveis com frequência. A gente viu esse número de ativos dele subir pra caramba, os inquilinos subirem pra caramba também. Então aqui a gente tem o fundo hoje com 36 ativos imobiliários, 786 mil metros quadrados de área bruta alocável, 41 inquilinos, o que já dá uma baita diversificação, né? E um tempo médio de contrato aí de 4 anos. O valor patrimonial por cota é de 11,8 e hoje a gente tá conseguindo comprar ele bem descontado, né? Olha só o que aconteceu no último mês com o GGRC. Tava cotado lá 10,31, caiu para 9,97. Isso não aconteceu só com o GGRC e também não foi por uma coisa específica do GGRC, não. Aconteceu com praticamente todos os fundos, porque as taxas futuras de juros voltaram a subir. A gente tá conseguindo ver aí o renda mais acima de 7% de novo. A gente consegue ver o Tesouro IPCA mais 2029 aí com o IPCA mais 8. Isso pressiona tanto os fundos imobiliários quanto as ações para baixo. E aí a gente tem essas oportunidades aqui, né? O GGRC tá fazendo muita emissão para compra de imóveis com cotas. A gente já discutiu a vantagem disso, quanto que isso é bom para o investidor, principalmente pela pressão das cotas. A gente passa por mais tempo conseguindo comprar as cotas mais descontadas e a gente consegue colocar imóveis dentro do portfólio sem aumentar a alavancagem. Se o cap rate da compra for muito bom, não tem por que não fazer isso. Aqui o primeiro período de subscrição da 11ª emissão já captou aí 352 milhões. Aqui a conclusão do Braspark. Valor aproximado de 192 milhões, pagamento por meio de compensação de créditos no âmbito da 11ª emissão. E aqui a mesma coisa, né? Aquisição de 2 ativos logísticos pelo valor de 165 milhões. O imóvel Garaúva A,
também pagamento feito pela compensação de créditos. E aqui eles fizeram um desinvestimento, ó, fez uma venda, então um desinvestimento da Covolan. Após a superação das condições suspensivas e precedentes das transações, incluindo o recebimento integral da parcela de sinal, o GGRC celebrou a escritura definitiva de venda do ativo Covolan, com constituição das garantias reais sobre o imóvel, assegurar o pagamento remanescente da operação. Então vendeu aí Covolan. Aqui uma resposta que eu achei interessante ler junto com vocês, que a própria gestão de GGRC falando sobre o momento atual do mercado imobiliário em geral, né? Eu já venho repetindo isso aqui várias e várias vezes para vocês, mas em caso de Ferreira, o espeto é de pau, né? Então vamos tentar ler aqui o que outras pessoas falam com relevância sobre o mercado imobiliário, falam também. A gestão entende que o mercado imobiliário ainda apresenta distorções relevantes entre o preço dos ativos e seu valor real, e a gente consegue ver muito isso através dos fundos imobiliários, porque a gente está negociando o imóvel real, só que de maneira indireta. Isso cabe ainda mais distorção de preço. A gente consegue comprar imóveis de 1 milhão por 900 mil. E eles realmente valem 1 milhão e inclusive estão valorizando ano a ano. Então essa oportunidade de comprar ativos descontados nesse cenário é muito legal, porque você consegue travar uma rentabilidade advinda de um ativo real. A gente não está angariando lucro através de possíveis lucros de empresas, é mais renda variável mesmo. Aqui a gente está angariando os nossos lucros através de um ativo real que gera uma receita previsível com contratos longos. A gente consegue travar essa rentabilidade. Se eu comprar um ativo descontado hoje, vai te fazer receber 1% de yield durante 30 anos, cara, isento de imposto de renda. Tô tentando de novo abrir os olhos, né? Mas não tem como, tem que falar mais brabo mesmo. Então aqui você consegue ver o yield mensal que tá conseguindo pagar. A gente pode até fazer depois uma live. É porque aqui quando eu falo com o YouTube, às vezes quando eu tô gravando Top 3 Fundo Imobiliário, eu penso que eu tô falando com os alunos do 2 em 1. A gente poderia marcar uma live para eu fazer até aqui no YouTube também, pra gente discutir sobre a DRE dos fundos, para ver se consegue manter a previsibilidade ou não. Como que eu identifico se eu consigo manter essa previsibilidade de pagamento ou não, se eu posso continuar esperando 10 centavos do GGRC ou não. Isso é uma coisa muito importante você estudar, né? Aqui no YouTube eu não tenho esse tempo de 2, 3 horas para poder explicar esse negócio. Então você precisa dar um passo à frente e entrar no 2 em 1 realmente, se você quer se aprofundar assim de maneira profissional dentro dos fundos imobiliários. Só para você ter ideia, depois eu posso até mostrar para vocês aqui como que funciona o método 2 em 1, mas tem mais de 120 aulas lá, cara. Mais de 100, só sobre fundo imobiliário. Você compra curso aí de ação, fundo imobiliário, ETF, renda fixa, exterior, criptomoeda. E tem menos de 120 aulas, né? Tem 120 aulas só de fundo imobiliário, live todo mês. E aqui a gente vê o yield diminuindo, oscilando. Não foi porque o pagamento de dividendos oscilou, foi 10 centavos sempre, só que a cota oscila, então o yield oscila. Hoje, por exemplo, se a gente fizer essa mesma conta, o yield vai dar maior do que 1, porque hoje o fundo está negociado aí a 9,97, então ó, 0,10 centavos dividido por 9,97, tá dando um yield aí de 1% ao mês, né? Um pouquinho mais de 1%. Aqui a gente consegue ver os passivos do fundo, bem legal essa tabelinha de passivos aqui, você consegue ver os CRIs emitidos, tá aí 265 milhões, as taxas não são tão baratas assim, né? IPCA mais 9, IPCA mais 9, IPCA mais 8, aqui taxa boa, IPCA mais 8 já começa a crescer, aqui também taxa boa, 100% CDI, é óbvio que o CDI muito alto acaba ficando caro, né? O IPCA mais 9, 100% CDI, basicamente a mesma coisa hoje, mas com a tendência de queda do CDI isso pode melhorar um pouco. E a dívida é um pouco menor, né? A maior dívida dele está atrelada a uma taxa menor. 265 milhões em CRI. E as obrigações que ele vai pagar, obrigações por compra de ativos, fica aí na casa do 217. Então 500 milhões no PL aí de 2,4 bi, isso aqui é PL, tá? Nem é ativo total. A gente pega o ativo total, teria que somar os imóveis, teria que somar todos os FIIs estratégicos que ele tem, 400 milhões, aí já seria 2,6, 2,8, 2,9 mais ou menos os ativos totais. E aí teria basicamente cerca de 16% de alavancagem. Uma alavancagem bem tranquila, principalmente para o GGRC, que tem contratos atípicos aí duradouros. Então, como que está a distribuição da receita imobiliária do fundo? Isso é muito importante você ver, até para você ver se tem algum inquilino aqui que tem muita relevância e que está com dificuldade. Por exemplo, Americanas não é um inquilino assim desejável por todos. Tinha Americanas aqui, correspondia a quase 27% do portfólio americano. Se você olhar aí 2, 3 anos atrás, era 27% do portfólio vinha da receita, a receita vinha da Americanas. Olha o quanto que eles já melhoraram esse portfólio, né? Então, o projeto anual aí é deixar Americanas com 10% da receita, a Ambev e a Renault aqui com um pouco mais, esses dois aqui são bons inquilinos, né? E aí, muito diversificado no restante dos inquilinos aqui. E a gente consegue ver que o fundo praticamente não tem vacância, tem 70% logístico, uma das críticas, inclusive, no GGRC, é que ele tinha muito industrial em referência aos logísticos, era quase 50-50, e o logístico é muito melhor do que o industrial. Não que o industrial seja ruim, mas ele é mais capado no quesito de qualidade para realuguel, né, de realocação de inquilino. O galpão industrial, ele funciona para uma certa atividade industrial, então eu limito o número de inquilinos que eu posso colocar ali. Por isso que ele é mais arriscado, tem que dar mais rentabilidade. E aí o fundo realmente
A gente até fez uma live com o gestor do GGRC. Se eu entro aqui nas lives do Método 2 em 1, a gente até fez uma live aqui para os alunos do Método 2 em 1, ó, lá no dia 25/9, com o gestor do GGRC, e ele falou, eu questionei ele sobre isso, né? O Pedrão é muito gente boa, vai até voltar esse mês provavelmente aqui falar com nós, alunos, e ele comentou que a intenção do GGRC era justamente fazer essa inversão aí, para ter mais ainda galpões logísticos do que industrial, né? E realmente cumpriu com o que foi dito. Dentro de um fundo imobiliário, cara, não tem jeito, você tem que confiar na gestão. Então você tem que investigar a gestão, ver se a gestão é boa, se o que ela fala ela cumpre. Porque senão você vai começar a ficar meio desconfiado, se ela não te esconde alguma coisa, se ela quer ficar tentando dar uma maquiada nos resultados. Isso é sempre bom você investigar. Então, não temos nada de errado aqui com o GGRC. Nos 2 últimos fatos relevantes, foi justamente lá aquelas compras que a gente leu no próprio relatório gerencial, né, Braspark. E aqui, ó, realizou o pagamento de 92 milhões referente à aquisição do galpão Last Mile em Diadema. Então, tudo certo. Esses últimos 2 fatos relevantes, só falando das movimentações que já havia feito, o que está acontecendo. E a GRC não tem segredo, cara. É um fundo realmente muito bom, na minha opinião, um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa para aporte nesse momento. Não é o melhor em qualidade ainda. Acredito que ele vai se tornar o melhor em qualidade também. Se a gestão continuar fazendo o que está fazendo, vai crescer pra caramba. Mas em oportunidade, para você angariar realmente e fixar uma taxa muito boa, o GRC tá bem legal. Vou deixar para um outro vídeo, talvez depois a gente analisar com mais calma as DREs desses fundos. A gente pode fazer um combinado. Se você ficar até o final do vídeo, a gente faz um combinado bem legal aí. O outro fundo aqui que a gente poderia colocar no top 3 seria Gari ou TRXF. Um dos dois, tá? Eu tenho uma preferência entre esses 2 fundos imobiliários, entre Gari e TRXF, eu tenho uma preferência. A gente já fez live com os 2 gestores, né? Tanto do Gari quanto do TRXF. Hoje o Gari tá mais bem colocado aqui que o TRXF, porque ele tá bem mais descontado, né? 5% a mais de desconto no Gari do que no TRXF. Vamos ver as últimas movimentações aqui do Gari, que as 2 gestões, tanto do Gari quanto do TRXF, são bem movimentadas. O último fato relevante do Gari aqui foi no dia 14/4 e foi só um esclarecimento porque que ele demorou ali 15 dias a mais para soltar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 2025. O restante, todos os outros fatos relevantes, o último relatório gerencial, eu já li com vocês neste vídeo aqui. Então eu não vou repetir para não ficar cansativo o vídeo, tá? Você consegue ver que tanto o GGRC quanto o Gari tá nas maiores posições aqui da minha carteira. De acordo com a minha banda de desbalanceamento, eu poderia chegar até 10% da carteira nos dois, né? Hoje eu tenho 6% da carteira em cada um deles, daria para aportar mais. E no caso do TRXF, que é um fundo também muito movimentado, até porque ele tem muito mais imóveis do que o Gari, dá para se movimentar muito mais. A gente olhar aqui os fatos relevantes, olha o tanto de fato relevante que tem. Dia 29/5, 1/6, 2/6. Se a gente volta aqui, ó, tem fato relevante 18/3, 19/3, 14/4. Então vamos dar uma lida rápida aqui, só para vocês se atualizarem, porque eu também já gravei vídeo sobre TRXF, já comentei sobre todas as movimentações, inclusive tem uma live com o gestor TRXF aqui, se você quiser conferir, tá aqui a thumb, não tem muito tempo que a gente soltou essa live, tá? Por isso que eu sempre digo pra você, se você quer emoção, isso é uma frase do Peter Lynch, se não me engano, tá? Depois eu até vou atribuir o nome certo, eu vou passar pro editor de quem que é essa frase, eu acho que é do Peter Lynch. Ele diz o seguinte: se você quer emoção, meu amigo, pega seus 100 reais e vai pro cassino, porque investimento é um negócio chato, é como se você estivesse plantando a grama do seu jardim e olhando para ela, esperando ela crescer. Muitas vezes você vai esperar que o top 3 fundos imobiliários, top 3 ações, o meu aporte do Rumo ao 100K da INSS seja totalmente diferente todos os meses e que eu fique fazendo movimentações absurdas, vende um, compre outro. Mas na verdade, se você tá criando uma carteira realmente sólida e você realmente sabe analisar ativos, principalmente no Brasil, que aqui a ineficiência dura mais tempo, cara, provavelmente você vai fazer o mesmo aporte durante uns 2, 3, 4, 5, 6 meses. Olha o quanto tempo eu tô falando de BB Seguridade. Olha o quanto tempo. E aí depois, quando bater R$ 42 de novo, você vai ficar, pô, podia ter comprado, né? Pois é. Quando o Gari voltar a bater os seus R$ 10, pô, podia ter comprado, né? Quando o GGRC voltar a bater os seus R$ 11, pô, podia ter comprado, né? Quando a GLG voltar aos 107, pô, podia ter... Pois é. Às vezes não. Em 99% das vezes, investimento é para ser um negócio mais chato mesmo. Não é para você ter muita emoção, não. Não é para ficar trocando os ativos da sua carteira todo mês, não. Não é para você ter uma nova ação investida todo mês, não. Não é para você ter 70 fundos imobiliários na carteira, não. Então aqui, vamos ler os fatos relevantes do TRXF, só para vocês verem as movimentações. Desde esse último vídeo que eu soltei sobre o TRXF, você assiste a live lá, que também foi bem legal. Fiz perguntas bem provocativas pro gestor. No dia 18 de março, ele só avisou que o FTS Russell, que é um índice que tem fundos imobiliários dentro da sua carteira, ia rebalancear, e aí pode acontecer volatilidade tanto para cima quanto para baixo no fundo. Então tá tudo certo aqui. Ele sempre avisa isso. De 3 em 3 meses tem esse rebalanceamento no FTS. Inclusive pode abrir oportunidade para você durante esse rebalanceamento, você comprar um negócio mais barato. O fato relevante do dia 19 de março foi a compra do Sírio.
Então, compraram aí 18 imóveis locados para o Hospital Sírio-Libanês, uma modalidade Build to Suit. Isso aqui a gente já havia comentado também dentro do último relatório do TRXF que a gente leu. Então, foi desembolsado aí pelo fundo a aquisição do imóvel de 219 milhões de reais. O cap rate ficou aí na casa dos 8% ao ano. Tem muita gente que acha que esse cap rate é muito baixo, né? Mas para um hospital, para qualidade, para o tipo de contrato, né? Realmente é um cap rate ok. E aí o Sírio-Libanês entra aqui dentro da carteira do fundo com 4% da receita de aluguel. Então foi uma baita aquisição aqui do TRXF. Tudo compro com cota também. A maior parte das compras do TRXF foram feitas com cotas através de emissões. Aí a gente tem vários, imagina, vários institucionais, várias pessoas grandonas, ou mesmo PFs com um montão de cota dentro do TRXF dentro da carteira, só que eles querem dinheiro, eles não querem cota do TRXF. O que eles vão fazer? Vender a cota do TRXF. Isso pressiona a cota para baixo. Por isso que a gente tá vendo aí TRXF muito tempo abaixo dos 90, né? Hoje aí tá na casa dos 91. Se a gente olha nos últimos 5 anos aí, a gente viu o TRXF a 113, aqui em momentos de queda, olha, tinha queda aqui de 11%, tava na casa dos 100, voltou lá pra casa dos 110, e só agora, né, tem pouco tempo aí que ele tá abaixo de 100, ó. Dezembro de 2025 pra cá caiu 10%, tá aí cotado a 90 reais, né? Poucas vezes desde a sua existência, desde 2019, ele ficou cotado a 90 reais. Durante a pandemia ali, bateu 92 reais, ó, tá preço mais baixo do que pandemia. 2022 bateu 93 e agora estamos na casa dos 91 aí, já temos 2 meses na casa dos 90, 91. Aqui, o próximo fato relevante foi a compra de um galpão logístico locado para Shopee, bom inquilino, né? Você vê que o fundo ele tem logística, tem renda urbana, tem shopping, tem hospital. Esse aqui é realmente o fundão multi-estratégia, né? Realmente, aqui você tem praticamente todos os imóveis de todo tipo de categoria no mesmo fundo. No dia 29 de maio aqui, ele só deu continuidade àquele fato relevante da compra dos 18 imóveis do Hospital Sírio-Libanês. Então, ele só estava falando aqui sobre como que foi, né? Que deu o sinal ali de 68 milhões e aí foi assinada a compra. É que no dia 1º de junho de 2026, eles fizeram a venda dos imóveis que tinham, 9 imóveis que tinham dentro do TRXB. Foi uma técnica que inclusive o próprio gestor explicou nessa live aqui que a gente fez com o gestor. Se eu não me engano, disponibilizei aí também no YouTube. Ele explicou por que eles criaram o TRXB, qual foi a estratégia a respeito disso, né? Por que o TRXF não comprou dentro do próprio TRXF, sim dentro do próprio TRXB, foi para possibilitar a subscrição. E aí eles estão fazendo uma venda de 9 imóveis ali do TRXB. Eles disseram que ainda não é possível calcular o quanto de lucro eles vão ter, vão manter o intervalo do guidance de dividendos aí de 90 a 93 centavos, e a gente faz aquele mesmo cálculo que a gente fez com o Gary, né, 90 centavos dividido por 91,93, que é o preço da cota hoje, tá pagando aí um yield de 0,97, o Gary tá lá na casa dos 1, quase 1,1, se distribuir 0,91 já bate o Gary aí também, né, então o TRXF e o Gary tá remunerando basicamente a mesma coisa, e vai ter redução da alavancagem aqui do TRXF e do TRXB. E o último fato relevante aqui no dia 2 de junho, você vê o quanto o TRXF é movimentado, né, o TRXF você tem que comprar ele, se você for entrar nele, e ler os fatos relevantes, galera. Não pode ficar desligadão com o TRXF, não. Tem que ir vendo o que ele tá fazendo, né? Até para acompanhar o que o fundo tá se tornando. Se você não lê fato relevante, tem TRXF há 1 ano na sua carteira, hoje o fundo é outra coisa. Já mudou tudo do que era 1 ano. Já tem estrutura totalmente diferente, já é muito mais diversificado, tem quase o dobro de imóveis. Então tem que ir acompanhando aí realmente os fatos relevantes. Então aqui ele tá comprando 8 imóveis localizados na cidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e tal. O valor a ser desembolsado dá 135 milhões. E aqui ele mostra os imóveis que vai comprar, né? Então tem o cap rate médio aqui de 14,3. Você tá vendo quanto que a parte de renda urbana consegue remunerar mais, né? É um cap rate médio. Vai comprar lá o Hospital Sírio-Libanês, não consegue comprar com esse cap rate, porque é caro. Lembra do exemplo da casinha no centro, casinha fora do centro? Então agora, olha que doideira. Ele vai ter 121 imóveis diversificados regionalmente, 88% do valor investido tá em regiões metropolitanas, 70% da receita vem de contratos atípicos, em que a multa por rescisão do contrato é o saldo remanescente, que tá uma proteção muito grande. O prazo médio dos contratos são 13 anos e o valor médio por imóvel é 59 milhões, ou 0,8% total, sendo que o imóvel com maior valor representa 8,31% total do PL. Então, realmente, um fundo muito diversificado. TRXF é um fundo absurdo, realmente, de estratégia, né? Para quem não sabe, o pessoal do TRXF era, inclusive, gestora do BTLG, né? Era TRXL, depois o BTG comprou, virou BTLG, que também foi um fundo muito bem gerido pela TRX. Então, aqui também é uma baita oportunidade. Eu já citei aqui 3 fundos, o GGRC, o Gary e o TRXF. Eu quero deixar até um bônus aqui para vocês, até para te dar a oportunidade de você conhecer como que funciona o método 2 em 1. Então,
O outro fundo que eu ia falar para vocês seria o XPLG, que realmente está em oportunidade nesse momento, na minha opinião. Tá bem descontado aqui, pagando um bom yield. É um fundo grande de logística. Ele tem alguns probleminhas dentro dele. É importante que você entenda quais são esses probleminhas. Se eles são realmente problemas ou são de fácil resolução. Só que não tem como eu ler o relatório dele aqui, que já tem 1 hora de vídeo. Então eu vou deixar de presente para vocês a última live que eu fiz para os alunos do Método 2 em 1. Essa live aqui, ó, XPLG. A gente debruçou e lemos o XPLG do início ao fim. Olha, 1 hora e 40 minutos lendo só o XPLG. A gente fez projeção através do DRE. Você assistindo essa live aqui, você vai ter noção mais ou menos de como funciona o Método 2 em 1. Além das lives, olha o tanto de módulo que você tem aqui para você estudar, né? Além desse módulo de lives gravadas, que a gente grava uma live por mês, a gente faz a live, depois eu deixo ela disponibilizada para vocês. Eu falo 120 aulas, mas já tem 133 aulas. Eu sempre adiciono aulas novas, então você vai ter o conteúdo vitalício das aulas gravadas. Só a live que eu não consigo te dar vitalício, né? Porque eu não consigo te garantir que eu vou estar vivo daqui 40 anos. Como que eu vou fazer, né? Então, as lives não são vitalícias. Você tem acesso aí a todas as lives que eu gravar com você. Não consigo te prometer as lives vitalícias, mas todas as aulas gravadas aqui ficam vitalícias. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Método 2 em 1 e analisar de verdade mesmo o fundo imobiliário, se parar com esse negócio de não sei, eu tenho preguiça, ou pô, não sei como que eu começo. Se você quiser aprender de verdade, você consegue se transformar em um profissional em análise de fundos imobiliários e realmente incluir a rentabilidade da sua carteira. Te mostrei os 2 primeiros estudos ali para você entender que faz sentido você gastar um tempinho estudando sobre fundos imobiliários. Vou deixar o QR Code aqui e a gente pode fazer um contrato de cavaleiros. Eu falei para vocês que os shoppings também estão descontados, né? Temos o XPSH, temos o HSML, temos o PMLL, o VISC. Aqui nos shoppings a gente precisaria fazer uma comparação, tá? Então se a gente tira aqui, eu vou filtrar só os shoppings, a gente deveria fazer uma comparação entre eles, ou pelo menos dentro do top 4 de shoppings aqui. Mas aí a gente precisaria realmente de uma live. Se este vídeo passar aí dos 30% de like, por exemplo, 10 pessoas assistiram, 3 likes. 1000 pessoas assistiram, 300 likes. Se esse vídeo passar de 30% de like aí, eu faço a live pro pessoal do Método 2 em 1 nisso aqui e deixo vocês participar da live. Então, mesmo vocês não sendo aluno do 2 em 1, você pode participar da live. Se esse vídeo, a cor de cavaleiro, se você deixar seu like aí, vai ter a disponibilidade e a gente faz essa live aí aberta pro YouTube, beleza? Fiquem com Deus, papai do céu abençoe vocês. Espero vocês dentro do Método 2 em 1, quem quer seguir pro novo passo. E você que ainda não tem condições de entrar dentro do 2 em 1, não se preocupe, vai ter vídeo todos os dias aqui no canal e eu vou te ensinando aí conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo. Fique com Deus, tamo junto.